Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Te prepara porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você agora. Então fica ligado nesse episódio de hoje. Se você é novo por aqui, não esquece de te cadastrar ou de te inscrever aqui no canal, seja a plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast. E se você é reincidente, seja bem-vindo novamente. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo e nos ajudar a propagar aí a mensagem do Senhor para mais pessoas e que mais sejam abençoados. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um tema: reforma necessária. É isso mesmo, reforma necessária. Ciclos que precisam de reforma. A nossa vida, ela é feita de ciclos. E eu acho isso muito interessante. Pelo menos comigo, eu vejo que a cada 7 anos um ciclo muda e algo novo acontece. Se você for ver na vida de uma criança, quando ela faz... Eu notei isso muito na vida do meu filho mais velho, quando ele fez 7 anos. Quando ele completou 8 anos, parece que ele mudou bastante. E depois você soma mais 7, vai para 14, né? Geralmente o adolescente faz 15 anos, é um outro ciclo. Depois 21 anos, outro ciclo. E a vida, ela é feita de ciclos, e de ciclos em ciclos nós precisamos reformar, ok? Reformar. Um dia desse, eu estava na minha casa e eu tenho 3 meninos, né? 3 homens, e um de 8 anos, um de quase 4 anos, 3 anos e alguma coisa, quase 4 anos, e um de 1 ano e 8 meses, 9 meses. E cara, nós reformamos o nosso apartamento um pouco antes da pandemia. Nós demos uma guaribada no nosso apartamento, reformamos ele. E tem 3 anos, mais ou menos, isso, né? E um dia desse estava vendo, já tem uma porta quebrada, já tem uma luz que não está funcionando, já tem o piso que está arranhado, o sofá que está sujo. E eu estava pensando, cara, eu acho que daqui a pouco lá vou eu ter que fazer uma outra reforma. Por quê? Porque as coisas, com o passar do tempo, elas tendem a se desgastar. E na nossa vida também não é diferente, né? As coisas, elas tendem a envelhecer, a desgastar. E nós precisamos ser, como líderes, como cristãos, intencionais em renovarmos a nossa fé, em renovarmos também algumas áreas que precisam ser renovadas. Eu queria usar como base para esse bate-papo de hoje o capítulo 2 de Neemias, né? Neemias é um texto que fala muito comigo. Neemias capítulo 2, verso 18. Para quem não sabe, Neemias ele era copeiro, né, do rei, e ele, em dado momento, sente dor pela destruição da sua nação, né? Sente dor por olhar para a sua cidade e ver ela desolada, né? Eu não sei quando na sua vida, se você é um líder, você se identifica com Neemias. É muito difícil você ser um líder, seja espiritual ou não, e você não se identificar com Neemias. Só que muitas vezes nós olhamos para a nossa cidade, nós olhamos para a nossa empresa, para a nossa igreja, e nós ficamos indignados com a realidade, mas nós muitas vezes não fazemos nada para melhorar aquele lugar. E líderes que são inconformados, eles geralmente tomam responsabilidade, né, dessa inconformidade, e eles buscam soluções. Eles buscam trazer transformação para aquele ambiente que ele está inserido. E Neemias foi esse cara. Ele viu que a sua cidade estava desolada, ele viu que o seu povo estava em cativeiro, e ele chorou diante de Deus, e ele fez uma oração muito profunda e específica, pedindo a Deus que restaurasse, né, a sua nação, a sua cidade, né, e restaurasse todo aquele contexto da época, né, e Deus ouviu a oração de Neemias. Então eu quero te falar, se você é um inconformado, se você está vivendo um tempo na tua vida, que você olha para a sua vida e você fala, cara, minha vida está desolada, os muros da minha vida estão no chão, a minha vida está precisando de uma reforma. Então a sua reforma precisa começar na oração. Você precisa clamar ao Senhor e pedir por algo novo na sua vida, por pedir um novo ciclo, por pedir uma nova estação. E Neemias capítulo 2, verso 18, nós vamos ver assim, está escrito assim: então falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração e sobre a minha conversa com o rei e acerca do plano com o qual o rei estava concordando. Olha só,
Eles responderam imediatamente: ótimo, vamos reconstruir os muros. E se encheram de coragem para a realização da obra. Então, tudo começa numa insatisfação, né, numa inconformidade. Você olha e você fala: cara, eu estou insatisfeito, eu estou inconformado com a situação da minha igreja, eu estou inconformado com a situação da minha cidade, eu estou inconformado com a situação da minha empresa. Então, eu oro a Deus. E a primeira coisa que eu falei para você eu preciso orar a Deus, né, e pedir favor de Deus. E aqui a gente vê que Deus deu favor para Neemias. Ele foi muito claro aqui em dizer que, primeiro, Deus colocou no coração dele esse desejo, essa responsabilidade, e depois ele fala que ele teve uma conversa com o rei e ele expôs o plano dele para o rei. E o rei concordou com ele. O que significa essa concordância do rei com Neemias? Significa que veio favor sobre a vida dele. Então, quando eu entendo que eu preciso de uma reforma, eu me coloco diante de Deus e eu falo: Deus, eu quero ser reformador. Eu quero trazer transformação e mudança, seja para o contexto que for, seja para onde for. Deus libera muitas vezes favor sobre nós, para que nós possamos ir diante dos reis e diante daqueles que estão, muitas vezes, num patamar acima de nós, numa autoridade maior do que a nossa, e nós encontramos com essas pessoas favor para nós desempenharmos o trabalho que nós precisamos desempenhar. Mas sem favor do rei, eu não tenho como ser liberado para desempenhar o trabalho. Então, a primeira coisa aqui que a gente compreende é: Deus deu favor para ele, e por Deus dar favor, o rei abre portas para ele. E o rei dá para ele, a partir dali, cartas onde ele vai poder sair do palácio, primeiro porque ele era copeiro do rei, né, mas ele sai do palácio, ele vai em direção e ele recebe cartas do rei que validam para que ele passe por várias cidades, para que ele possa ser liberado até chegar na cidade dele, para que ele possa, de fato, iniciar de forma prática a reconstrução dos muros. E aqui, no capítulo 2, verso 18, a gente vê ele já também conclamando, né? E dizendo: olha, aconteceu isso e aquilo, e liderando pessoas que respondem para ele dizendo: ótimo, vamos lá, nós vamos te ajudar. Então aqui nós percebemos três coisas: o favor de Deus, o favor do rei e o favor das pessoas. Toda liderança, gente, é baseada nessas três coisas. Deus comissiona e ele libera um favor sobrenatural. Depois a gente vê a liderança dele liberando ele. O rei era a liderança dele. E a liderança libera também favor. E agora a gente vê um favor das pessoas que reconhecem que ele tem uma missão para desempenhar e dizem: olha, ótimo, nós vamos com você te ajudar a reconstruir muros. Então, existem esses três níveis na reforma que você quer, o que você sente que você precisa empreender ou fazer. Existem esses três níveis que são necessários que você passe na sua vida. O nível do favor de Deus, o nível do favor da tua liderança, que é dos reis, né, e dos reis da tua vida, e o favor do povo, o favor das pessoas ao teu redor. Né? Se eu tenho uma lacuna de favor em um desses três, eu preciso parar e avaliar: peraí, realmente esse é o meu chamado? Realmente é isso que eu preciso fazer? Realmente é isso que eu preciso empreender? Né? E a gente vê aqui dizendo que o povo se encheu de coragem para a realização daquela obra. Né? Eu lembro, há anos atrás, quando eu fui pedir minha esposa em casamento, Maíra, eu lembro que eu cheguei na casa, ela foi criada pela avó dela, e a avó dela chegou comigo e disse assim: olha, Vitor, entra aqui no quarto da Maíra, que eu quero te mostrar o quarto dela. Né? E eu entrei, e ela falou: olha, tá vendo? Quando eu entrei, o quarto estava de cabeça para baixo, gente. Era toalha molhada na cama, era roupa para todo lado, maquiagem jogada, tinha uma gata lá andando, a gata que eu tinha dado para ela andando no meio do caminho. Enfim, gente, o quarto de cabeça para baixo. Ela virou para mim, ela falou: olha, vai ser assim a tua casa, viu? Não vou te enganar, não. E ela começou a rir, ela era bem sarcástica. A avó da Maíra, uma pessoa incrível, já foi para o Senhor. E ela virou de uma forma sarcástica, rindo, assim: ah, tua casa vai ser assim. E saiu, né? Tipo assim, brincando comigo. Mas, de fato, a Maíra também precisou passar por uma reforma na vida dela. E, claro, existem áreas da nossa vida que todos nós precisamos de reforma.
né? Ela tinha esse negócio de bagunçar, de não arrumar as coisas. E anos depois, ela teve uma revelação. Nós nos casamos, de fato, a profecia da velha Josefina se cumpriu na minha vida. A minha casa se tornou um lugar muito bagunçado. E eu sempre fui um cara muito organizado. Por muito tempo, isso foi uma pauta no meu casamento com a Maíra. Isso foi uma área que nós precisamos, há anos atrás, passar por uma reconstrução. Maíra precisou passar por uma reforma na vida dela, onde ela precisou trazer uma revelação. Porque, gente, eu por muito tempo cobrei a Maíra. E eu ficava no pé dela, você precisa mudar, você precisa ser organizado, olha aí. E o que eu fazia? Eu só colocava um peso na costa da Maíra. Mas quando ela teve a revelação do Senhor de que ela precisava, de fato, cuidar da sua casa, de fato, organizar o seu lar, eu já não precisei mais falar nada. Então, muitas vezes, nós queremos mudar as pessoas de fora para dentro, enquanto elas precisam de uma reforma pessoal. E eu não sei qual é a área da tua vida hoje que você talvez pense, cara, eu preciso mudar em tal área. Eu preciso de reforma. Eu preciso não só ser um reformador, porque todo reformador precisa também viver uma reforma pessoal. Talvez você seja chamado para reformar, como eu já disse, tua empresa, tua família, teus negócios, tua igreja, tua equipe, não sei qual área, mas para você trazer reforma nos ambientes, você também precisa estar aberto para uma reforma pessoal. Muitos líderes falham porque acham que já sabem. Muitos líderes falham porque acham que já chegaram num nível onde não precisam mais. Né? Aquele lugar, não, agora eu já estou no nível espiritual de que eu não preciso participar mais da reunião A, da reunião B, eu já não preciso mais sentar para aprender, porque agora eu já ensino, porque agora eu já estou aqui, ali. Cara, isso é um grande engano. Tem uma frase que eu sempre falo que, se você é um mestre, você precisa ser um eterno aprendiz. Se você quer ensinar, você precisa estar corriqueiramente aprendendo. Eu quero te perguntar, quais são as tuas fontes? Quais são os teus, em inglês fala resources, que são as tuas fontes? Onde é que você se alimenta para você poder alimentar? Onde é que você aprende para você poder ensinar? Mas eu só posso ensinar se de fato eu me submeto ao aprendizado, ok? E eu quero te falar que Deus se move em ciclos e estações. E existem momentos que Deus vai bagunçar a casa. E nesse momento, quando a casa está bagunçada, quando parece que está tudo de ponta cabeça, parece que a tua vida está igual o quarto da Maíra quando nós namorávamos ainda, ela era garota, né? E isso 12 anos atrás, mais de 12 anos atrás. Então, talvez a tua vida esteja de ponta cabeça hoje, mas o que eu quero te falar é que talvez esse seja um tempo oportuno de uma reforma de Deus na tua vida. E a única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e permitir que Deus molde. Eu quero fazer uma oração por você. Geralmente nesse podcast eu não faço isso, mas hoje eu quero fazer uma oração por você e pedir que o Senhor faça aquilo que Ele deseja fazer e que nós não impeçamos o Senhor de nos transformar de glória em glória, fé em fé, a estatura do varão perfeito, para que nós sejamos como espelho para as pessoas, o espelho do Senhor, imitadores de Cristo. Pai, eu oro em nome de Jesus, pelos meus irmãos, por aqueles que nos assistem agora online, que estão aqui participando desse podcast, e eu oro, se é tempo de reforma na vida deles, eu oro que o Senhor se mova em cada área, em cada lugar que precisa de reforma, que precisa de luz, mas em primeiro lugar eu te peço, mostra para eles qual é a área, qual é o lugar que precisa de mudança e transformação, para que eles possam, de forma intencional, mudar e empreender em mudança e transformação. E eu libero favor sobre a tua vida, favor do Senhor, favor da tua liderança, favor das pessoas, e que você encontre na tua vida esses 3 níveis de favor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Lembrando que toda quinta-feira nós temos episódio novo. Não esquece de curtir, compartilhar e a gente se vê lá. Deus abençoe e até lá.